Olá, eu sou a Ruana, estudante de licenciatura em Química pelo IFSC Campus São José. Vou falar um pouquinho sobre livros paradidáticos e alguns exemplos de livros paradidáticos, em especial nas aulas de Química. Então, o que são livros paradidáticos? Se os livros didáticos eles são um material que trazem os conhecimentos, os conteúdos a serem estudados, os livros paradidáticos eles também trazem os conteúdos a serem estudados, só que numa narrativa, numa história. Apresenta uma história e junto com essa história vai ser apresentado os conhecimentos. Então, no caso aqui, eu vou trazer exemplos de livros paradidáticos sobre química, mas eles também vão falar sobre outras áreas do conhecimento e outras temáticas transversais, porque os livros paradidáticos eles apresentam temáticas transversais e por apresentar os conhecimentos através de uma história, eles promovem outras visões de mundo e estimulam a pesquisa dos conhecimentos abordados. A gente lê a história, a gente fica querendo entender, saber se aquilo é verdade ou não, querendo ver, pesquisar sobre aquilo, se aprofundar sobre aquilo. Então, qual é o motivo da utilização desse material na sala de aula? Incentivar a leitura, que é muito importante, não só em aulas de química, né? Mas a leitura, não só em aulas de português, aliás, que a leitura normalmente ela é incentivada nas aulas de português, mas a gente também pode e deve incentivar a leitura em outras aulas. Isso é importante até para fazer diferentes formas de aprendizagem, de contextualização, enfim, é bem bacana. E a leitura, o uso do livro paradidático, ele promove, junto com isso, outras formas de aprender, no caso química, que é o que eu estou me formando para ser professora de química, então eu procuro sempre materiais nessa área. Mas também tem livros paradidáticos de história, de física e outras áreas de conhecimento. E eles promovem formas diferentes de aprender não só química, como outros conhecimentos também. E com isso também estimulam a criatividade docente e discente. Eu, por exemplo, fico pensando se eu conseguiria escrever uma história de qualquer gênero literário explicando alguma parte da química. É um desafio interessante, porque teria que ter um conhecimento de português, de gramática, enfim, né? E não só apenas saber de química, vamos assim se dizer. Ou poderia ser outra área, poderia ser física, biologia, poderia ser matemática. Como é que eu vou explicar matemática contando uma história? É um exercício bem interessante para mim, para nós, enquanto futuros professores e professoras. E como é que a gente vai usar esse material? Então, os livros paradidáticos eles estimulam a criatividade tanto docente quanto discente. E isso tudo faz com que contribua com a criticidade discente, porque o fato do aluno, da aluna querer ler o livro e vai ver tal conhecimento, vai querer se aprofundar, vai querer pesquisar, saber mais sobre aquilo, vai querer conversar com o professor, com a professora, dizer, li isso em tal livro, é verdade, não é, vai querer debater, discutir sobre isso. E essa troca também é muito bacana. E isso vai formando a apropriação de conhecimento. Eles vão vendo até que ponto até que ponto não é, vão criando suas próprias opiniões. Isso é muito bacana. Então, aqui alguns exemplos de livros paradidáticos. Esses 3 aqui são exemplos de livros paradidáticos brasileiros. É importante dizer que é importante valorizar a literatura brasileira científica, não só de livros paradidáticos, mas artigos e todo o material que a gente produz, porque isso valoriza a nossa produção de conhecimento, o que a gente tem produzido no campo científico, no campo da educação, enfim. Isso é extremamente importante.
para mostrar que o Brasil também sabe produzir ciência, que o Brasil também que não é só os outros países, né? Ou os Estados Unidos, ou enfim. Então, aqui, exemplos e também queria dizer que são poucos livros paradidáticos brasileiros sobre química. Pelo menos eu não encontrei muitos e também não tive a sugestão de muitos. Aliás, eu tenho um Instagram, que é Livros de Ciência BR, e eu estou sempre perguntando por lá se o pessoal conhece algum livro paradidático brasileiro, ou se o pessoal conhece livros nacionais sobre ciência. O pessoal sempre me fala que não tem muito, que não conhece, que não sabe muito, e os poucos que eu vejo, eu sempre anoto, guardo, porque é como se fossem relíquias, porque são pouquíssimos materiais assim. Então, aqui, esses são 3 exemplos. O livro A Essência de Jota, ele vai falar sobre 2 meninos, o Jota, que é o João, e o Cris. Ele vai se passar em 2 tempos, no presente e no passado. No passado vai falar do Cris, e no presente vai falar do João. O João, que é o Jota, ele é um menino que ele é um menino introvertido e ele não gosta muito não se relaciona muito bem com as pessoas, ele é mais na dele, mais quieto, assim. E ele sofre muito quando ele descobre que o irmão dele, que é o Chris, ele foi viajar para estudar química em outro país e sumiu. Não deixou notícia, nem para o pai, nem para ele e nem para a mãe dele. E isso deixa a situação ainda mais complicada. E junto com essa situação e com outros desenrolares da história, vai ser explicado os conhecimentos da química, tudo junto e entrelaçado. E é legal que cada capítulo ele tem uma parte específica, que é o Conversando com Química, que ele vai explicar o que realmente teve de química naquela parte do livro. E também vai trazer possíveis sugestões para professoras e professores poderem, de conteúdos, né, para serem trabalhados na sala de aula. O livro Limoeiro, Limão, Limonada, Química Espremida e Adoçada é um livro escrito por um professor de Química e 2 alunos, se eu não me engano, de São Paulo. E ele é contado pela visão do Hélio, que é um adolescente que também o Jota, ele também está entrando no ensino médio. E o Hélio, ele também está entrando no ensino médio. Só que o Hélio, ele também não vê sentido para a vida, assim, ele também é um pouco mais quieto, só que eu acho que o Hélio é um pouco mais sociável, vamos assim se dizer, apesar dos apesares. Mas a diferença desse livro para o outro é que aqui é contada, por ser contada na visão do Hélio, de um só personagem, ele traz uma visão mais leve, mais engraçada até, vamos dizer. A gente se vê no Hélio porque ele faz críticas à educação, ele não vê sentido na escola, em ir para a escola, em estudar os conteúdos de matemática, português, química, enfim. Ele acha desnecessário. E no próprio livro, ele diz assim que, não o Hélio, né, mas o narrador, ele fala assim que Hélio não foi ensinado a ter criatividade, não lia livros, não fazia coisas criativas, ou não foi ensinado a ter esse olhar assim. Então, faz uma crítica à educação como um todo, da escola, do papel da escola, e também traz os conhecimentos de química. Traz diversos conhecimentos de química, desde tabela periódica até cinética química. Aí, esses 2 livros variam, cada professor e professora pode olhar e ver como vai abordar o livro na sala de aula. E um livro, vamos dizer assim, para o 9º ano do ensino fundamental, é o livro Descobrindo Fenômenos Químicos, e ele vai falar sobre o Rafael, que é um menino curioso, e ele estranha que tem um homem
novo na escola e que ele sempre vai para um lugar e ele não sabe que lugar é esse, que sala é essa. E ele pergunta para a professora e a professora fica preocupada, como assim tem um homem estranho na escola? E a professora decide entender com o Rafael o que está acontecendo. E eles descobrem que na verdade é o professor de química indo para o laboratório de química. E juntos eles vão, o Rafael vai acabar levando a turma dele a fazer experimentos para a feira de ciências e o professor de química vai aí ajudando eles a fazerem os experimentos, as pesquisas e montar todo o material. É bem bacana. O livro Química Geral em Quadrinhos eu diria que é um livro praticamente didático, de tão bem desmiuçado e explicado que ele traz os conteúdos. Ele traz conteúdos desde a história da química, o que é química, explicando tudo em história em quadrinho mesmo. Quanto até a parte de cinética química, ou equilíbrio químico, agora eu não me lembro o último capítulo dele. Mas ele traz assim tudo bem detalhado, só não traz perguntas, mas traz os conceitos, os conteúdos bem explicadinho. E é muito bacana e serve como material bem interessante para ser usado nas aulas. O livro A Fórmula Secreta, uma aventura química de quebrar a cabeça, é um livro um pouco diferente, é um livro gamificado. Esse livro vai falar vai trazer a história da vovó que tem uma fábrica de doce, eu acho que é de doce, não me lembro se é chocolate ou se é de doce, e alguém roubou a fórmula secreta e agora tem algumas perguntas, algumas coisas a serem resolvidas. E esse personagem aqui na capa, ele vai correr atrás de resolver tudo isso. Esse personagem aqui, ele pode ser quem está lendo, ele pode ser eu, ele pode ser outra pessoa que esteja lendo. E o legal é que o livro vai conversando com a gente ao redor ao desenrolar das perguntas, porque ele dá a pergunta e redireciona e dá 3 possíveis respostas. E ele não diz qual das respostas está certa. Ele diz assim, ó, se você quer saber qual das respostas está certa, se você quer saber se a resposta certa é a A, vá na página 16 e entenda se a resposta é A. Se quer saber se a resposta é tal, vá na página e assim vai. E daí a gente vai na página e vê que, por exemplo, a resposta não é aquela. E ele traz explicando por que a resposta não é aquela. E ele vai fazendo isso e depois passa para outra pergunta e a gente fica assim querendo folhear o livro inteiro e castando e virando o livro inteiro para entender os questionamentos que ele traz. É bem interessante. E tem esses 2 livros aqui que não são exatamente paradidáticos, mas dá para dizer que é paradidático. Na verdade, eu não sei como classificar, mas talvez pode-se dizer que seja um material que pelo menos dá para usar nas aulas de química. Porque, por exemplo, o Metal Alchemist, nem tudo aqui que se refere à ciência é realmente que dá para usar. Mas, por exemplo, a parte de Lavoisier, que é a parte de balanceamento, ou aquela famosa frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, aqui ele vai explicar um pouco disso. Aqui também vai falar um pouco de reações químicas, tudo isso junto com alquimia. O foco do livro aqui é falar de alquimia. É a história de 2 irmãos que eles perdem a mãe e para recuperar a mãe deles com o uso da alquimia, eles fazem experimentos e estudam sobre a alquimia e tentam trazer a mãe de volta. Só que eles não conseguem trazer a mãe deles de volta. Eles acabam ficando nessa situação que eles têm aqui. Não vou contar mais da história, mas assim, é bem interessante. E tem série na Netflix, tem filme na Netflix, se eu não me engano, então vale a pena ver. É legal tanto na parte de alquimia quanto na parte de ciência. Ciência não é. A alquimia, é legal que a alquimia ela traz muitas outras áreas juntas. Ela engloba muita coisa.
Então dá para estudar muita coisa bacana. E Caos Químico é um livro que, vamos assim dizer, eu não sei dizer se ele chega a ser um paradidático. Ele vai ter historinhas e vai explicar ali alguns conhecimentos, mas é um livro diferente porque ele traz perguntas e ele traz a resposta virada de cabeça para baixo na mesma página, para a gente pesquisar e ir atrás e ver aquilo, se é verdade ou não, e depois ver a resposta e entender a resposta. E ele fala do que é química de uma forma bem engraçada, como mostra a capa, até sobre poluição. Fala sobre vários assuntos que dá para relacionar com vários conhecimentos, vários conteúdos de química que a gente vê no ensino médio. É bem bacana. Então, quais são as contribuições dos livros paradidáticos? Eles fazem com que a gente saia da nossa zona de conforto, tanto docente quanto discente, porque é um material diferenciado. Ele vai estimular a criatividade discente, mas eu também diria docente. Ele vai incentivar a pesquisa, a leitura, a troca de saberes. Não sei vocês, mas quando eu leio um livro, eu gosto de conversar com outras pessoas, eu gosto de pesquisar sobre aquele assunto, eu gosto de debater, de discutir sobre aquele livro. É muito bacana. Os livros paradidáticos, eles trazem isso. Eles promovem, então, dessa forma, diversas formas de aprendizagem, porque a gente não aprende apenas lendo, a gente aprende lendo, pesquisando, discutindo, trocando, e quando a gente consegue conversar sobre algum assunto, é porque a gente entendeu tão bem o assunto que a gente consegue conversar com ele, ouvir outra pessoa falando sobre tal assunto e ver se aquilo realmente é verdade ou não, e discutir, e criticar, e dizer, e trazer seus pontos, né? E explicar e defender, e isso é muito bacana. Ver essa apropriação daquele conhecimento através da pesquisa, da leitura, do debate. Muito bacana isso. E isso tudo acaba contribuindo para ser um material que é diferente e inovador no ensino, né? Porque não é muito utilizado nas escolas. Na verdade, livros paradidáticos a gente vê mais no ensino fundamental 1, para quando as crianças estão aprendendo sobre ética, moral, a gente vê isso, mas a gente não vê muito explicando os conhecimentos de ciências da natureza e ciências exatas, por exemplo. Então, é um material diferenciado para explicar esses conhecimentos. Então, agora trazendo uma citação de um artigo que defende o uso dos livros paradidáticos no ensino de Química, que é o artigo Concepções de Licenciandos em Química sobre a finalidade / utilidade do livro paradidático. Então, ele diz assim, os autores, né? São 2. Frente a esse contexto, surgem os livros paradidáticos. A proposta do uso dos livros paradidáticos no ensino de Química, em especial, acaba auxiliando no processo de aprendizagem, pois além desses livros estimularem os estudantes à leitura, instigam a curiosidade e facilitam a compreensão sobre um determinado conteúdo, uma vez que, para além dessa abordagem dos conteúdos, para além de abordarem os conteúdos estudados de uma forma mais contextualizada, trazendo o tema realidade do educando, os livros paradidáticos apresentam uma linguagem de fácil compreensão ao estudante. Esqueci de falar, mas os livros paradidáticos, eles, por trazerem histórias que muitas vezes também são histórias que a gente se reconhece, ele traz isso numa linguagem mais simples, e isso facilita o conhecimento. E nos livros didáticos nem sempre isso acontece, nem sempre aquele conhecimento está sendo falado de uma forma que a estudante leia e já entenda. Agora, no livro paradidático é melhor explicado, ou é explicado de uma forma mais contextualizada e diferenciada. Então, é isso. Obrigada.